Que Jesus nos abençoe. Possamos sempre nos sentir amparados pelo Mestre. Após a explanação do seu Luiz, verificamos a grandiosidade desse veículo que nos foi emprestado por Deus, para que nós possamos trabalhar nas nossas tarefas assumidas quando reencarnamos aqui no planeta. Veículo esse muito importante, que nos leva sempre à reflexão de como estamos tratando dele. Será que estamos tratando do nosso veículo da maneira correta? Será que estamos conduzindo ele da maneira correta? Assim como quem tem carro ou algum moto, a maneira como conduzimos esses veículos é que nos determina diante da sociedade. E a maneira como conduzimos nosso veículo físico, esse veículo carnal, é como Deus enxerga a gente. Respeito, cuidados. Da mesma maneira que se conduz um carro desgovernadamente, nós podemos também desgovernadamente conduzir esse veículo físico. Bom para a reflexão, meus irmãos, pois aqui no estudo do seu Luiz mesmo já deu para ver as diversas formas que se manifestam no corpo o estado do espírito, o sonambulismo, a letargia, enfim, catalepsia. Mas voltando um pouco, então, muito importante, meus irmãos, o cuidado de como estamos conduzindo esse veículo. Nos arremete um pouco, eu gostaria de falar um pouco antes do assunto que estava falando ainda sobre o sono e os sonhos, porque tem muito a ver também com este veículo. Muitos de nós achamos que, eu vou repousar o meu corpo, vou dormir à noite, e nada acontece. Eu sonhei, eu tive isso, eu vi aquilo. Mas será que realmente estamos empenhados em entender e compreender o funcionamento desse sistema onde o corpo descansa, porém o espírito vai aonde o coração manda? Então, retornando àquele assunto que eu acabei de falar, sobre como estamos conduzindo o nosso veículo corporal, onde será que o nosso espírito vai a hora que esse veículo é estacionado na garagem? No caso, nossa cama. E nós, condutores, para onde vamos? A questão, se não me engano, 414, que o senhor Luiz disse, espíritos similares. Com quem estamos nos afinizando durante o dia? Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. E isso tem muito a ver, meus irmãos, porque nós estamos aqui na carne, mas somos espíritos. Nós estamos encarnados no planeta Terra, porém aqui não é a nossa morada. Aqui é transitório. E o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, o nosso local, é onde todos nós retornaremos um dia, com certeza. Após resolvermos nossos problemas, nossas tarefas, nossos compromissos assumidos aqui no planeta Terra, sejam eles quais forem, dentro de caridade, ou de provas, ou de aflições, não importa, é para onde retornaremos. A nossa vida real é em espírito, não corpo carnal. Então vamos lá.
Como estamos fazendo quando estacionamos nosso carro na garagem? Para onde vamos? Porque o espírito não para, o corpo para, até o dia que cessa as energias e padece, mas o espírito não. O espírito a vivência é constante, e no momento que repousamos nossos corpos, o espírito também vai refazer as suas energias no plano espiritual, retornando assim a casa. É tal como um retorno, mais assim, temporário, mas vejamos a bênção, meus irmãos, que é esse sistema de vida na qual nós fomos proporcionados, chamado reencarnação. Quantas oportunidades estamos recebendo a cada manhã, quando despertamos o corpo, para vivenciar as nossas experiências, para tentarmos modificarmos os nossos defeitos, nossos pensamentos, mudar um pouco as nossas atitudes ou palavras, enfim, vejamos a bênção que Deus nos deu com uma encarnação. E eu volto a perguntar: como estamos dirigindo o carro? Porque o corpo, quando ele descansa, o espírito ele tem uma certa liberdade, não é plena, porque ele ainda vai estar ligado ao corpo físico, mas o espírito ele vai poder se desvencilhar um pouco mais da matéria densa chamada carne e vivenciar um pouco mais a pátria real, que é de cada um de nós, no espírito. É uma liberdade parcial, vamos dizer assim. E se estivermos invigilantes, para onde será que iremos quando estacionarmos o nosso carro na garagem? Muitas vezes as preocupações do nosso dia a dia, é claro, que influencia muito no nosso sono. Mas a ideia central, meus irmãos, de cada um de nós que temos aqui dentro, nossas paixões ou nossas imperfeições, são afloradas no momento do descanso da carne, porque assim o espírito sente novamente o que é a vida real. Muitas vezes não lembro o que eu sonhei. Eu quase não lembro, falar para os irmãos, particularmente dizendo. Raramente eu lembro do espírito, de um sonho. Eu acredito que eu não me recordo, porque não tem necessidade de eu saber para onde vou, com quem eu fui. Mas a ideia central é aqui: como estamos conduzindo nosso corpo, nossa vida, é o que vai fazer a diferença nesse momento do sono. É o que vamos levar para lá. Porque aqui, quando estamos acordados, é como a gente está trabalhando sempre nas nossas imperfeições, no nosso esforço diário, nos nossos conflitos internos e externos, enfim. Mas, no momento em que repousamos, o corpo, nada muda. Somente a densidade e o local. Nós continuamos a ser a nós mesmos, desmascarados, porém, pelo verniz, pela máscara da carne, em que nós colocamos todos os dias, ao sairmos de nossa casa, ao enfrentarmos a sociedade, colocamos as nossas máscaras. E isso já no plano espiritual muda completamente, porque lá não se tem como esconder sentimentos, pensamentos.
Então levamos o que fizemos durante o dia ao nosso repouso do corpo à noite, no nosso sono ou no nosso sonho, influenciados pelas nossas preocupações. Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui exatamente essa reflexão do que fazemos para ter uma qualidade de horas que a gente está com o corpo descansando e a gente aproveitando esse privilégio de estarmos no plano espiritual. Às vezes a gente acha que não vai acontecer nada não, Marcelo, não adianta fazer nada. Adianta sim, claro que adianta. Tudo faz diferença quando nós nos esforçamos para melhorar. Sempre. Se achamos que temos o sono conturbado, acordamos cansados, para onde será que nós fomos? Será que nós fomos praticar alguma boa ação e acordamos cansados? Pensemos nisso. E quando acordamos leves, para onde será que fomos? Então, para a gente aproveitar esses momentos, que também Deus nos permitiu ter esses momentos de retorno à nossa pátria, de uma maneira edificante, de uma maneira que faça valer a pena. Nós já temos esse privilégio de reaver a pátria, por que então não utilizá-la de uma maneira que vai nos beneficiar? Então, voltamos àquela questão: o que fazemos durante o dia, o que pensamos e o que falamos, é onde nos levará à noite, a hora que voltarmos para o plano espiritual. A similaridade. É só o corpo descansar, o espírito vai aonde o coração manda, e os irmãos espíritos que têm a simpatia, conforme o qual os nossos sentimentos vão de encontro a todos nós. Não existem paredes, não existem limites dentro do plano espiritual. Então, atraímos aqueles irmãos que se compadecem das nossas atitudes durante o dia. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que essa questão dos sonhos gera muita discussão, gera muito estudo, e é muito bom isso. Mas às vezes as pessoas questionam: mas e aí, o que a gente tem que fazer? Falar, a melhor maneira, no meu ponto de vista, é a prece sincera antes de dormir, rogando sempre aos nossos benfeitores que nos encaminhem aos lugares mais edificantes, onde nós possamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos, nossos sentimentos. Alguns vão trabalhar em outras colônias, as pessoas já estão mais preparadas. Outros vão fazer visitas a outros entes que estão um pouco ainda passando pela perturbação do ato do desencarne, de desencarnar, do falecimento. E outros irmãos não vão para lugares tão bons assim, porque assim existem também planos não tão superiores no plano espiritual, onde a vibração é um pouco mais baixa e a influenciação da carne é muito grande ainda dentro desse plano. Alguns chamam de zona de sofrimento, outros umbral, não importa. Outros inferno.
E vamos sim, conforme a quem a gente vai se reunir nesses momentos. Então prestemos muita atenção na nossa conduta diária quando estamos acordados, porque é o que vai nos levar na hora que repousarmos o corpo. Por isso a prece é muito importante, porque não somos perfeitos. Nós, durante o nosso dia, nós cometemos alguns deslizes, é claro. Uma palavra maldita, né? Um olhar meio atravessado, um ouvido que escuta demais, um pensamento, um julgamento, né? Então a necessidade da prece antes de dormir e ao acordar, agradecendo as experiências. Se soubéssemos o trabalho que nossos irmãos anjos protetores têm para conosco 24 horas, agradeceríamos mais, nos esforçaríamos mais e lamentaríamos menos pelas coisas que não acontecem de bom conosco. Não temos nem ideia, neste ambiente agora, está tranquilo aqui, estamos todos, né, sentados, escutando o japonês falar, mas não fazemos a ideia, meus irmãos, dos trabalhos que estão sendo realizados exatamente neste momento, aqui dentro desse salão, entre os irmãos desencarnados, os anjos, né, Getúlio? Os anjos. Entende? Então, prestemos atenção, meus irmãos. Nossa conduta é o que vai nos levar para onde o coração manda. Do livro Caridade, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo nosso querido irmão Emmanuel, e tem uma lição 16, intitulada de Dia e Noite. Emmanuel nos traz aqui uma reflexão exatamente sobre isso. Ele começa: recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. Então, segue. O que eu disse? O espírito, ele não dorme. O corpo para, o espírito não. Continua acelerado, seguindo o rumo dele. Repousado o veículo denso, que é o corpo, aqui nos julgue, o viajor, que somos nós mesmos, prossegue na romagem constante das horas, e não te faltarão companheiros na sombra. Prestemos atenção, meus irmãos, não nos faltarão companheiros na sombra a copiarem perfeitamente os companheiros que preferes perante a luz. O que ele está falando aqui? Que nós, assim como aqui, encarnados no mundo, existem pessoas que enganam, se passando por pessoas boas e que nos levam a lugares não tão bons assim, também existem no plano espiritual. Então a nossa vigilância é constante, né? Dormir de olho aberto. A nossa vigilância é constante, por quê? Eles copiam perfeitamente os companheiros que a gente prefere, aqueles companheiros que a gente determina como pessoas de luz e que queremos seguir. Eles nos enganam. Esses irmãos, infelizmente, não estão instruídos ainda, né? Que não tiveram ainda a oportunidade de sentir o amor de Jesus. Então eles vêm a nós. E onde está a nossa vigilância? Se malbaratas o tempo em conversações infelizes, né? Se perde tempo, se desperdiça o tempo em conversação infeliz, de certo avançarás treva adentro, intoxicando a ti mesmo com o verbo envenenador.
Como que nós, meus irmãos, se passarmos o dia inteiro mal-humorados, julgando e mal falando a tudo e a todos, vamos ter paz na hora que a gente deitar a cabeça no travesseiro? Não tem como. Não tem como. Mas quem a gente está intoxicando? Essa é a questão. A nós mesmos. Não é aquele que a gente está falando mal. Tudo bem, as vibrações chegam também, né? Infelizmente chegam as pessoas que a gente julga ou critica ou enfim, mal fala. Mas os maiores prejudicados, meus irmãos, somos nós mesmos. Por quê? Volta, tudo volta. Se te comprases no vício, cerradas as janelas da visão na carruagem carnal, identificarás juntos de ti quantos se alimentam à mesa do vampirismo. Os espíritos simpáticos, os espíritos afins que eu falei anteriormente. Esses vícios, meus irmãos, não é o vício da droga só não. É qualquer tipo de vício que nós temos, todos nós temos vários vícios, vários. Muitos a gente não quer enxergar, mas nós estamos cheios de vícios, e são exatamente esses vícios que abrem as portas para essas companhias que não, infelizmente, não irão nos levar a lugares tão felizes assim. Então, vamos com prazer no vício? Muito importante a gente reparar isso, meus irmãos. Por quê? Do vício. Se a pessoa tem já essa certa dependência, vamos dizer assim, seja ela qual for, o vício é o vício. E ela se encontra com esses irmãos todos os momentos em que se oportuniza, a hora que se desprende levemente do corpo através do sono. Ao desencarnarmos, meus irmãos, onde acha que nós vamos parar? Nós vamos junto com a banda, tocar junto com a banda. Nós vamos passar a vampirizar os outros também, se a gente não se desligar desses vícios. Se te confias a cólera e a agressividade, tão logo te retires do campo físico, compartilharás o pesadelo dos que se nutrem de ódio e perseguição. Se a gente fica o dia inteiro, né, com ódio no coração, vamos falar o português bem claro, né? Com ódio no coração, a hora que a gente repousar, para onde vamos? Com quem nos encontraremos? Com Jesus? Não, né, meus irmãos? Esse aqui é muito importante. Se te agrada a ideia de enfermidade, em cujas teias te conformas, sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afastas do corpo, a influência do sono, entrarás na companhia deplorável de doentes do espírito, que fazem da inércia a sua razão de ser. É um pouco complicado essa situação, mas infelizmente existe, né? Até nós todos somos plausíveis dessa falta, dessa falha, ou ter querendo adquirir
benefícios com a enfermidade, ao invés de utilizarmos exatamente esse sofrimento, essa aflição que a doença nos traz para aprendizado e acabar utilizando para benefício próprio. O benefício que eu digo é o benefício monetário, o benefício do favor, se utilizando de uma pequena enfermidade, transformando-a em grandiosa e mostrando ao mundo que você é um coitado do necessitado, ao invés de usufruir essa oportunidade de resgate que é a doença no corpo físico. Então vejamos a diferença. E isso tudo é o quê? É a conduta do nosso carro. E quando nós vamos repousar o corpo, vamos pegar carona com esses irmãos que se aprazem da inércia, do não fazer nada e esperar o benefício. Existe isso no plano espiritual? Existe, claro que existe. Vale-te do dia para criar valores novos. Criar valores novos todos os dias e substanciais que nos enriqueçam a vida. Buscar em todas as situações, em todos os debates onde estamos inclusos, novos valores. Que a gente costuma muito falar aqui, deixar o homem novo falar, calar um pouco o homem velho que ainda existe e persiste em gritar dentro de nós, muitas vezes mudando até a nossa opinião. É o homem novo, é o amor de Jesus falando para nós que precisamos sempre renovar nossos valores com substância dentro do Evangelho de Jesus. Quando isso? A hora que a gente está acordado. Porque a hora que a gente está dormindo, não adianta. A prova, o trabalho é quando a gente está acordado, meus irmãos. Esse é o esforço. Essas são as provas. Lembra-te de que nossos laços inferiores com o passado não jazem de todo extintos, e numerosos desafetos de ontem nos espreitam a invigilância de hoje, para reconduzir-nos a novas flagelações amanhã. E quase todos aguardam a escuridão para multiplicar apelos delituosos e sugestões infelizes. Então, como já sabemos, e se os irmãos não sabem, eu já vou até falando, nós, infelizmente, já cometemos vários delitos em outras vidas, e sabemos que nós necessitaremos pagar a tudo que nós devemos até o último centavo, até o último centil. E junto dessa teia do passado, envolve também os nossos sentimentos inatos, enraigados em que muitas vezes nós nem sabemos que ainda possuímos esses sentimentos de baixa vibração. Então, é nesses momentos que a gente precisa trabalhar e acreditar que nós também podemos melhorar, que nós podemos nos esforçar e receber todas as bênçãos que precisamos. Irmãos, desafetos de outras vidas estarão conosco também.
só aguardando esse momento. Aí, pá, cai lá, o corpo adormece, retornamos. Se não estivermos vigilantes, meus irmãos, esses mesmos irmãos que outrora, às vezes até vivenciaram coisas juntos conosco, eles estão ali aguardando. Se a gente abrir a nossa porta, eles vão entrar na nossa casa. Se nós não estivermos vigilantes, eles vão tomar conta dos nossos sentimentos. E assim como diz no começo do estudo, esses irmãos que ainda estão na sombra nos enganam e nos levam a lugares onde nós estamos achando que estamos fazendo o certo. Em vigilância, meus irmãos, em vigilância. Por quê? Um comentário à parte. O que esses irmãos menos instruídos querem que nós sigamos esses caminhos iguais a eles? Quanto mais gente, melhor. Sozinho não tem graça. Simplesmente isso. Eles não querem se sentir sozinhos. Então se sentem uma pontinha de imperfeição, é ali que eles vão bater na nossa tecla e é ali que eles vão conseguir nos arrastar. Não é a maldade em si de praticar o mal conosco, mas é o egoísmo um pouco desses irmãos, que eles querem a turma grande. Quem já não foi jovem, quem já não teve turma, a turminha, quanto maior, melhor. Em palavras simples, seria isso. Porque muitas vezes, meus irmãos, desafetos nossos, eles estão um tempo já desencarnados e por vezes nem se recordam mais do porquê que tem antipatia conosco. De tanto tempo que eles estão batendo nessa mesma tecla. E se nós não vigiarmos, nós embarcamos também. Simples assim. Vamos jogar futebol, vamos lá jogar futebol. Porque hoje muitas coisas para nós pode ser o fim do mundo, a coisa mais absurda do mundo, fazer algo de errado, vamos dizer assim, errado. Hoje, mas outros tempos, meus irmãos, nós não temos nem ideia do que já fomos capazes de fazer. Então, isso ainda continua inato dentro de nós. E se nós não vigiarmos, ele aflora. Ele vai para fora e toma conta da gente. Então, só para finalizar aqui, saibamos conquistar a noite, aproveitando os recursos do dia para estender o bem, porque no símbolo do sol e da sombra temos a imagem de vida e da morte. Dependendo de nós mesmos fazer da existência um cântico de beleza e harmonia, fraternidade e trabalho, para que o término de nossas tarefas represente abençoada renovação, que é o que a gente sempre costuma dizer aqui, meus irmãos. Se nós continuarmos praticando, fazendo tudo que nós já fazemos até hoje, nós obteremos os mesmos resultados. Se não mudarmos, se não implantarmos coisas novas,
baseadas, é claro, sempre no Evangelho de Jesus, a nos modificarmos no dia a dia, que é assim que funciona, ninguém vira santo da noite para o dia. Se nós não nos esforçarmos a implantar o Evangelho de Jesus em nós, dificilmente alcançaremos o que realmente desejamos, que é a felicidade plena, a paz de espírito. Então, vigiemos, meus irmãos, como estamos conduzindo o nosso carro, o nosso veículo. Muitas pessoas ainda me perguntam: mas tem meu anjo da guarda, tudo bem. Eu falo: não é tudo bem, né? Não é bem assim que funciona, né? Eles vão nos dar amparo, vão dar apoio, vão sempre nos induzir, sugestionar coisas boas, até principalmente quando estamos acordados, que é o momento das nossas provas, nossos trabalhos aqui. Mas se nós não fizermos a nossa parte, né? Se não nos esforçarmos, infelizmente, pode até Jesus vir falar conosco. Se nós não abrirmos o nosso coração e estivermos dispostos a mudar, nada vai mudar na nossa vida. Nós vamos continuar tendo as mesmas aflições, as mesmas perturbações e os mesmos sonhos. Então, meus irmãos, lembremos, nós somos espírito, a carne é temporária, porém tem que ser bem conduzida, para que a gente possa ter um aproveitamento de uma encarnação, essa bênção que Deus nos deu, que é a experiência de estar vivendo aqui no planeta Terra. Que Jesus nos abençoe. Novamente agradecemos aos queridos irmãos benfeitores espirituais desta casa, a todo amparo e toda a harmonização deste ambiente, a nossa chegada, e agradecendo sempre ao nosso querido Mestre Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus exemplos e pelo seu amor que cobre a multidão de pecados. Sintamos sempre próximo dos benfeitores enviados por Ele a nos amparar, nos proteger e auxiliar às nossas tarefas assumidas perante Deus. Muito obrigado, Mestre, muito obrigado a todos, e rogamos sempre: Senhor, continua conosco, ampara-nos, aproxima-nos, auxilia-nos a aproximarmos mais de Ti, Senhor. É a nossa prece de hoje e de sempre. Que assim seja. Muito obrigado.